Nas últimas eleições, as redes sociais foram palco de intensas discussões e manifestações. Passado o período eleitoral, deputados, senadores, governadores e o presidente continuam mantendo as plataformas digitais como canais prioritários de comunicação com a sociedade. Especialistas já têm declarado que as redes sociais se tornaram o quinto poder no Brasil. Mas quais têm sido as consequências do uso das novas tecnologias no cotidiano nacional? É sobre isso que a gente vai conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. E nessa edição estamos com a participação do acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley, bem-vindo. Olá, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. E lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, no @VivaVozUnivale. E acompanhar pelo Facebook também, facebook.com/VivaVozUnivale. Hoje o nosso convidado é o professor Carlos Golembiewski, jornalista e docente no curso de jornalismo, também no curso de comércio exterior aqui na Univale. O professor Carlos é mestre e também doutor em comunicação social. Obrigada pela participação, professor. Bem-vindo. Eu que agradeço, Lisa. Também queria saudar o Wesley e também aos nossos ouvintes. Carlos, na sua visão, só para a gente começar essa conversa, né, que tem muito pano para a gente rasgar aqui, qual é o papel das redes sociais no mundo da política? Eu acho que hoje é fundamental, né, Lisa? Eu penso assim, qual o político, né? Aliás, qual a pessoa que não quer atingir o seu público, né? Então, antigamente a gente tinha essa comunicação de massa, né, que atinge a todos, né? E a gente não sabe direito quem está recebendo ou não aquela informação. Mas imagina que bacana, eu acho que as redes sociais, isso, elas trouxeram, elas fizeram com que o político, por exemplo, possa se comunicar diretamente com o seu eleitor. Então, o seu eleitor. Então, isso que eu acho bacana, potencializou muito, né? Tanto que a gente tem visto, né, o presidente Bolsonaro fazer lives, né, e falar diretamente com os seus eleitores, ou melhor, com os seus seguidores, que também são eleitores. E a gente viu isso muito claramente o ano passado na eleição, quando ele primeiro falou para o Facebook e depois para as emissoras de TV. Então, eu acho que é fantástico. Então, num primeiro momento, eu considero muito bacana, quer dizer, você poder falar com uma pessoa e saber que ela está do outro lado. Olha que bacana. Aí fecha todo o processo da comunicação, né? Então, emissor, né, e o receptor. Então, assim, por isso que eu digo, num primeiro momento, eu estou achando tudo fantástico. Entendido. Assim como no Brasil, né, os Estados Unidos também tiveram como protagonista as redes sociais. Nas últimas disputas eleitorais, né? Com isso, surgiram diversas polêmicas sobre os usos de dados para proveito nas eleições, inclusive com a revelação do Facebook que dados de 50 milhões de usuários tiveram sido utilizados ilegalmente pela Cambridge Analytica para gerar propagandas eleitorais, né? Então, até que ponto o uso destes dados pessoais podem interferir em uma eleição? Daí eu acho assim, Wesley, que no fim as redes, né, e a mídia como um todo, ela vai sofrer pressões e influências normalmente que já existiam, né? Então, a partir do momento que as redes, né, que as mídias sociais começaram a se fortalecer, tipo o Facebook, YouTube, o que as pessoas fizeram? Também começaram a tentar obter vantagem, né? Então, infelizmente, eu acho que ela sofre. E claro, não é uma boa tu ter os teus dados disponibilizados para alguém, né? Então, eu acho assim que a gente sempre recomenda. Todo cuidado é pouco. Por isso que até, né, juridicamente o pessoal fala. Então, cuidado com o que você está postando na sua rede, no seu Face, as ofensas, etc. Porque você também pode estar sendo penalizado. Então, eu acho que é isso. Todo mundo quer levar vantagem, né? No capitalismo é isso, e também quer fazer uma comunicação a partir dessa ferramenta. Agora, Carlos, como é que fica o profissional de comunicação, né? O assessor de imprensa, o jornalista, que até então, antes das redes, tinha o papel principal de fazer essa ponte, né, com a sociedade. Como é que você vê esse momento para quem é profissional da área? Eu acho que é um momento bem difícil, né, bem delicado, porque tem essa ideia, essa máxima, né, que todos nós, ou qualquer pessoa pode postar coisas, né, postar informações, postar vídeos. Isso eu acho positivo. Mas, por outro lado, eu acho que sempre vai ter um espaço, uma oportunidade para a imprensa, né, fazer essa checagem nessas informações. Então, só para vocês terem uma ideia, ontem, por exemplo, o Bolsonaro falou lá no Chile sobre a reforma dos militares.
e o Globo reproduziu a fala que ele fez no Face. E depois tinha uma análise. O que deu para perceber? Ele defendendo claramente, né, que os militares sofrem, né, sofrem porque não podem fazer greve, que são uma categoria especial, etc, etc. Então, aquilo está servindo para quê? Para mostrar também que ele está fazendo, quer dizer, já tem um lado, né, o lado dos militares. Ou seja, essa reforma vai atingir os trabalhadores. Então, e olha que bacana, então, ele colocou isso na rede social, olha só, mas ao mesmo tempo, todos os veículos, eu não sei todos, mas eu vi no grupo O Globo, né, ou no jornal O Globo, fazendo essa repercussão. Então, que bacana, eu acho que o nosso papel sempre é muito importante. O que me preocupa hoje é que, como pulverizam muito, as redes sociais estão com muito ibope, e mudou, né? Mudou todo o processo de comunicação no mundo, aqui, nas empresas, todo o processo. O que acontece? Enfraqueceu muito a grande mídia. E aí me preocupa um pouco nesse sentido. Porque, pô, será que ela vai ter força de fazer esses questionamentos? E para fazer isso, eu preciso de gente e eu preciso de anúncios, né? Então, vou pegar o exemplo hoje. O que as empresas que antes anunciavam no Classificados para eu contratar um funcionário? Hoje não, eu coloco esse anúncio de emprego na minha página. Então, olha que maluco. Então, já a grande mídia perdeu receita. Então, hoje, os grandes grupos, inclusive a Globo, todo mundo está sentindo muito isso, né? Então, é uma nova mídia, uma nova comunicação que está vindo. Então, uma coisa que me preocupa é isso. Como fazer essa ressonância, que eu acho super importante, né? Porque uma coisa é ele falar, olha que bacana, agora, você lê a análise, eu vi o Globo fazendo isso, que bacana. Olha, vamos questionar, que reforma é essa? Né? Primeiro os militares ficaram para depois, agora quando vieram, não é bem assim. E, inclusive, ele falou de perdas do ano 2000. Olha só, voltou 20 anos. Então, achei muito louco. Ao mesmo tempo, revelador, né? Quer dizer, a pessoa acaba entregando realmente as suas intenções. Quer dizer que você está falando de algo que ficou muito evidente naquele episódio da postagem das cenas do Carnaval de São Paulo, né? Que é filtro zero, né? Então, ali a gente fica com a sensação de que realmente é o dono do perfil que está se manifestando, que não houve nenhum intermediador dessa mensagem, né, Carlos? Exatamente, é o risco, que ele está muito exposto. E agora, na questão da reforma, é a mesma coisa. Então, claramente ele, até como capitão do Exército, da reserva, aposentado, né, reformado, quer dizer, faz parte da categoria. Então, ele claramente mostrou. Então, tem os dois lados da coisa, né? Ao mesmo tempo ele chega, mas ao mesmo tempo se revela. E até também é bom, veja como é interessante, o eleitor pode ver esses dois lados da moeda, né? Lembrando que esse caso aí das cenas, vamos dizer, proibidas, né? Houve grande repercussão internacionalmente, né? E até que ponto isso pode afetar a visão do Brasil? Eu acho que sempre o Brasil é um país especial, né? Nós temos essa visão, temos coisas boas e ruins, e o Carnaval, é claro, né? Tem coisas bacanas. Eu não sei, eu acho que a gente já as pessoas que viajam, às vezes, o brasileiro todo mundo acha bacana, a gente tem a nossa afetividade, e tem essa alegria, e tem esse Carnaval que às vezes é meio maluco e passa do limite, né? Então, eu acho que, não sei se piora a nossa imagem, eu acho que hoje nós somos estamos entre as 10 maiores economias do mundo e, claro, temos coisas boas e ruins, como qualquer país. Como os Estados Unidos também não é aquela visão de Hollywood, né? Aquilo é uma visão cinematográfica. Certeza. Agora, Carlos, voltando aí à questão que a gente está falando de política e mídias sociais, enfim, as eleições passadas, a gente teve a clara percepção de que foram decididas nas redes sociais, né? Pelo movimento que aconteceu no ambiente virtual, né? Agora, até que ponto existe manipulação desse ambiente, né? Como os eleitores, no caso específico aí que eu estou mencionando, vão conseguir encontrar um caminho de saber lidar com essas inúmeras mensagens que podem ser verdadeiras ou falsas, né? Exatamente. Eu acho que isso aí ainda não tem uma resposta muito clara. A gente mesmo, né, tem um programa de TV, né, que é divulgado muito, né, no Facebook. E a gente tem resultados ali de 25 mil visualizações. Eu fico assim, né? Então, assim, em determinados meses, eu penso sempre, será que aquilo é verdadeiro? Eu mesmo tenho esse receio, né? Então,
eu acho que é uma caixa preta aí, né? Então tem toda essa discussão, foi falado muito na eleição do Trump, né? Que a Rússia teria interferido claramente. Eu acho que as coisas não estão muito claras, né? A gente sabe que números, né? O ser humano está por trás daquilo, né? Aquilo é uma construção humana. Você pode fazer robôs. A gente vê hoje, né? Circula com o celular o tempo todo, estamos sendo localizados. Se você deixa o seu localizador ligado, você está o tempo todo, né, recebendo mensagens. O que você achou disso? O que achou disso? Então, a gente vive também muito numa sociedade do controle, né? Quer dizer, estamos sendo monitorados. Então, de novo, todo cuidado é pouco e vamos se informar mais. Nunca fiquem só na rede social que o seu político A, B ou C lhe mandou. Se informe, vá na grande mídia, que eu acho que aí você tem outras vozes. Isso que eu considero fundamental. Sim. E existem fatores positivos de se usar esse ambiente para discussões políticas? Já disseram também, eu lembro de um ministro da Educação do governo Dilma até que falou que, e eu concordo, que agora não me recordo o nome dele, mas é interessante, eu acho que ali não é o lugar para tu fazer discussão. Eu acho que não é um lugar de debate, porque a partir do momento que você entra numa página de um determinado político, então, e você tem seguidores, você tem simpatizantes. Como é que você vai debater aquilo? Eu acho muito complicado esse tipo de debate. Enfim, eu particularmente não entro nisso. Eu só sei que foi muito brabo e a gente sabe também. Aí outra coisa, que todas as campanhas contratam gentes, né, profissionais da comunicação, enfim, dos dois lados para tentar, né, o tempo todo responder e contrapor aquilo. Eu acho que não é um ambiente para se fazer discussão. Eu acho que eu prefiro muito mais uma discussão no rádio, na televisão, nos debates. Então, porque tem pessoas de plantão, né, claramente respondendo e acompanhando as redes sociais. Mas as pessoas estão fascinadas com elas, né, Carlos? E aí, uma outra situação que é um dado que tem circulado bastante é em relação a quem realmente tem acesso à internet e a outras plataformas que não aquelas que os seus planos de celular, por exemplo, permitem acesso. Você sabe que tem muitos planos que as pessoas contratam e elas têm, sei lá, WhatsApp livre, né, ilimitado. E aí elas recebem muitos conteúdos através dessa plataforma, só que elas não têm acesso, não têm dados para gastar no Google, por exemplo, né? Para verificar se aquilo que ela está recebendo pelo WhatsApp é correto ou não. Como lidar com uma situação como essa? Que eu acho que esse é o principal ponto, né, que a gente está vendo. Não dá para segurar as pessoas de usarem as redes, né? As pessoas querem estar lá. Mas tem muitos perigos, né? Exatamente. Eu acho que todo cuidado é pouco, né? E o WhatsApp, né? A gente viu muito isso na greve dos caminhoneiros, aquela loucura, né? Muitas falsas informações. Então a gente tem que se cuidar. Tu até citou o Google, né, Lisa? E eu acho também, a gente mesmo recebe, entra no Google ali, no celular já vem aquele monte de informação. Então tem sites ali assim que são sites que a gente vê claramente que são business, né, são negócios, que também a gente é bombardeado. Então eu acho que, de novo, tem que procurar, não pode confiar nessa informação de WhatsApp, né? Sempre checar. E porque tudo que está ali não necessariamente é verdade. Então, eu vejo assim que tem uns sites, por exemplo, só ficam o tempo todo fazendo polêmicas de coisas que, se você tem a informação em primeira mão e se você acompanha aquela pessoa, como aconteceu comigo, eu vejo assim que eles ficam polemizando com o objetivo de vender. Então, assim, de novo, todo cuidado é pouco, não dá para a gente sair feito um louco e acreditar tudo que sai, tudo que a gente está sendo bombardeado, porque hoje todo mundo quer audiência, né? Então quer negócio. Então acho que a gente vive até aquilo que o Bauman fala, o interregno, né? É uma transição. Estamos se achando, mas a gente sabe que mudou completamente as nossas vidas. Intervalinho, a gente volta já já a conversar com o professor Carlos Golembiewicz, que o assunto aqui são as redes sociais na política. Estamos de volta com Viva Voz e hoje estamos tratando das redes sociais no ambiente político. Professor, então você acha que o uso das redes sociais podem ajudar ou atrapalhar na democracia? Isso aí é uma boa pergunta, né? Eu tenho esperança, né? Eu sou assim, um otimista, eu acho que sempre pode ajudar, mas também a gente sabe que não é só a rede social em si, né? Então, até pesquisando, antes de vir para cá, eu estava olhando e lembrei de um livro do Manuel Castells, professor espanhol, hoje radicado na Califórnia, e que em 2011 ele já analisou os movimentos sociais na internet. Então ele acompanhou todo aquele movimento que teve na Espanha,
né? Aquelas coisas de praça pública. Depois também a Primavera Árabe, né? Egito, agora não me lembro de todos os países. Enfim, que eram pessoas que eram, vamos dizer assim, tinham uma tensão social. E as pessoas começaram a formar rede e foram para a rua e derrubaram governos, né? Mas olha só que interessante, não quer dizer, se não me engano, no caso do Egito, pessoas há 30 anos no poder. Então, assim, e o cidadão sofrendo um monte. Mas olha só, depois a outra pessoa que assumiu também tinha problemas de corrupção. Então, assim, não é fácil, né? É um processo lento, mas eu acho que já foi importante. A própria França também tem sido muito isso, né? A gente vê essas manifestações em Paris, as pessoas estão tudo trabalhando em rede, à margem da mídia. E olha só, e vão para a praça e dobram a proposta do governo, né? Eu lembro da questão do primeiro emprego, era o outro presidente, era o Sarkozy, se não me engano, e ele queria, né, uma nova lei e as pessoas foram para a rua, não, isso é nosso direito, e vai até que o presidente volta atrás. Então, assim, tem exemplos muito bacanas, né? No Brasil, a gente teve 2013, toda aquela manifestação, né, que a imprensa correu atrás, mas também a gente viu depois que os movimentos sociais, aquilo fica dividido, cadê o líder, né, que é uma grande dificuldade. Enfim, aí politizou, né? Mas no primeiro momento todo mundo diz, não queremos a mídia, não queremos os partidos, não queremos ninguém. Mas a gente viu também que precisa ter um líder, né? Então, por isso, de novo, aquela ideia do Bauman. Acho que é um interregno, né? Uma transição que a gente está vivendo. E vamos ver, tomara, né? Eu creio que pode melhorar muito a nossa cidadania a partir do momento que esse cidadão, né, que chega num ambiente público e vê algo errado, né, público ou privado, enfim, e ele fotografa, né? E ele manda essa foto para a mídia, posta numa rede social e aquilo tem uma repercussão. Eu acho que isso que é bacana. Todo cidadão poder exercer a sua cidadania mesmo, ser um repórter, entre aspas, né? Eu acho mas um repórter cidadão. Carlos, um episódio bem recente acaba demonstrando a força das redes sociais no ambiente político, que envolveu o ministro Sérgio Moro, que acabou revogando a nomeação de uma pessoa, Ilona Zabó, que ia ser membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e por conta da divulgação do nome dela nas redes sociais, as manifestações foram muito contrárias, né? E ele voltou atrás dessa decisão. Então, essa pessoa não foi nomeada por conta das manifestações contrárias ao nome dela nesse cargo, né? E olha que bacana, isso que eu acho importante, né? O cidadão fiscalizando e se manifestando. Não queremos A, não queremos B, e o ministro teve que voltar atrás. Então, eu acho que isso é um avanço. Que bom, de uma certa forma, as redes, eu acho que elas democratizaram, né, a informação, mas também eu acho que o nosso pensamento tem que estar sempre presente, né? Temos que ser seres pensantes, cidadãos pensantes, quer dizer, vendo o que está certo e o que está errado. Então, fiscalizando sempre. Porque antes a gente tinha, né, uma concentração de poder na mão da grande mídia, o que também não era bom. Então, acho que a gente está vivendo um processo de democratização, né? Agora, será que a gente também não dá para a gente pensar, estou aqui imaginando, porque são várias evidências que a gente pode tirar. Grupos específicos contrários a essa pessoa, que tiveram uma maior manifestação, ganharam vez ali e acabaram interferindo na decisão. Então, será que realmente essa pessoa merecia ter sido retirada? Então, eu estou só jogando aqui porque são tantas coisas para a gente pensar por conta dessas possibilidades de comunicação que as novas tecnologias têm trazido, né? E eu vejo, é interessante, será até que ponto, né? Porque às vezes a pessoa, aquilo que está postado na rede social, né, contra ela, vai minar a sua candidatura. Isso. E é até interessante também, eu lembrei de quantos empregos, né, que as pessoas perdem porque o empregador olha a sua ficha, né, tudo bem, e depois vai para a rede social e vê que você é uma pessoa totalmente, né, sei lá, desregrada, ou você... ou você estava simplesmente numa festa, ou você estava lá numa festa que não era legal, que aquilo pode afetar ou afetou a sua imagem. Então, acho que, de novo, todo cuidado é pouco e a pressão social faz parte, né? Sempre vai ter os grupos de pressão, né, que já existiam, né, os atores sociais, e agora muito mais. Agora, sim, está todo mundo meio que pisando em ovos, vamos dizer assim. Tem que andar na linha. Eu acho que é isso, né? Eu acho que o país merece que as pessoas andem na linha, né? A gente teve o nosso... E olha que loucura, você tem uma informação como a prisão do presidente ontem, né? Aquilo já está no mundo em 5 segundos. Então, é um mundo global. Olha a potência. Então, assim, gente, e as pessoas continuam, às vezes, fazendo mal.
né, num país como o nosso com tanta necessidade. Então, eu acho que é um momento de chega, né? E isso eu acho que é o ponto positivo para as redes sociais. Legal. E analisando, né, como o senhor disse, se a prisão desse ex-presidente fosse há algumas décadas atrás, talvez nem todos saberiam de maneira tão rápida, não é mesmo? Então, o fator das redes sociais foram muito importantes, né, para divulgar e mostrar para as pessoas o que aconteceu. Mas agora, mudando um pouco o ponto de vista, a gente falou do ponto de vista da população, das manifestações, e o governo? Qual a importância do governo manter um setor de comunicação eficiente com o povo? Eu acho que é fundamental. Ele tem que ter, né, a chamada comunicação. Só que normalmente ainda no fim a gente não tem aquela maturidade total, né? Acaba que o governo coloca pessoas, né, que pensam que nem ele para comandar as emissoras, né? Então a comunicação pública ainda no Brasil eu acho que está engatinhando, né? Poderia ser bem melhor, mas eu acho que em relação a muitos países na própria América Latina nós estamos bem, né? Então é fundamental ter prestando essa informação cidadã para as pessoas, né? A gente sabe, por exemplo, que não é como aqui, mas por exemplo no norte do país o rádio, né, tem um papel muito maior porque muitas vezes só tem o rádio. E eu mesmo, assim, aí como jornalista, eu gosto, às vezes estou indo para casa, escuto a Voz do Brasil, porque sempre tem alguma coisa muito institucional de coisas que foram decididas, claro, de prazos. Então, é fundamental que o governo acabe prestando informação para o cidadão. E a gente vê ali todos os poderes, né, praticamente constituídos, a justiça, né, os tribunais de contas, dando resultado, dando a sua resposta. E a gente sabe que são poderes que é o custo da democracia. Então, acho que eles devem prestar informação cada vez mais correta, né, para todo mundo. Agora, claro que a gente aqui está falando das redes sociais, mas em várias falas dessa nossa conversa, a gente acaba citando a mídia convencional, você acabou de fazer isso, né? As TVs, as rádios, os jornais, enfim, que de uma certa maneira também tem suas facetas nas redes, né? Que também estão lá, né? Então, de uma certa maneira, a gente acaba percebendo que realmente é um caminho sem volta, a gente está totalmente envolvido por esse cenário, mas, ao mesmo tempo, ainda resta pensar naquelas pessoas que preferem não acreditar na internet, ou que não têm acesso, ou que estão fora, né? E ficam dependendo mesmo das mídias convencionais. E eu acho que é importante as mídias convencionais no sentido assim, que vai ver toda uma apuração, uma checagem. Eu lembro bem da greve dos caminhoneiros, que foi aquele horror. Por que todo aquele horror? Porque tinha muito boato. Até onde tem gasolina na cidade? Olha o horror que era. Porque se a gente fosse só nas redes sociais, então, para a gente pensar, aquela conversa da esquina potencializa. Se aquilo vai para a rede social, olha o estrago que dá. E muitas vezes aconteceu. Né? Então, assim, todo cuidado é pouco, e eu acho que tomara mesmo que a grande mídia se encontre, né, encontre o seu papel, e que as redes sociais sirvam para a gente ter uma informação de qualidade. Né? Mas, de novo, a rede social é uma coisa, né? E a mídia, essa constituída como a gente aqui, é outra, né? Que vai ter toda uma apuração, vai ter toda uma formação de pessoas, né, responsáveis e assim por diante. Carlos, você que é pesquisador, estudioso da área, da comunicação, do jornalismo, o que você descobriu entre os autores que você pesquisa sobre o que está acontecendo agora? Quais são as perspectivas aí? Assim, está todo mundo, né, olhando com esses olhos atentos. E uma coisa que eu tenho feito em termos de pesquisa é pesquisar aqueles programas que saem na TV aberta e que vão para as redes sociais, muitas vezes a revelia das emissoras, né, aquelas pessoas que fazem isso, colocam no YouTube, por exemplo. Fazem uma gravação caseira. Fazem uma gravação, né, de qualidade até, e colocam na rede, e as outras pessoas opinam sobre aquilo. Né? Então, é bem uma coisa digital, quer dizer, é uma coisa assincrônica, você perde o programa, mas tem vários programas que você pode ver horas depois. E eu tenho pesquisado o que as pessoas, né, o que as pessoas que entram nas redes colocam as suas opiniões sobre aqueles temas. Então, é bem interessante ali, é toda uma discussão, né? Então, eu fiz sobre o Profissão Repórter a questão do aborto, né? E acabou até, a gente analisou os 100 primeiros depoimentos, o que as pessoas acharam do tema e do programa em si. E foi bem bacana, as pessoas muito preocupadas com a questão do tema
e deu 66% dos comentários eram contra a questão do aborto. Então, assim, meio que bateu com pesquisas que tem que o brasileiro é contra. Então, a liberação. A liberação, né? A prática. A prática, a não ser aqueles casos previstos em lei. Então, é muito interessante ver isso, o que o brasileiro está pensando. Então, acho que nesse ponto é muito bacana. Espontâneo, porque são comentários espontâneos. Exatamente, porque se a gente for pensar, né, as grandes emissoras e mesmo você não tem aquele retorno imediato, né? Claro. Você está vendo uma emissora em TV aberta, ela está passando um programa, mas o que o receptor está pensando, né? Então, isso é importante. Eu tenho pesquisado isso e eu acho que dá para ter uma média. A gente fez também com o Globo Repórter, muito bacana. Antes, 30 minutos antes, durante e 30 minutos depois, acompanhando o Twitter. E também muito bacana do que o brasileiro médio pensa a respeito do país e tudo. Então, é uma fala do receptor que eu acho muito interessante. Vamos terminar aqui? Você tem mais uma, Wesley? É um comentário Claro. sobre isso, né? Porque nós, hoje em dia, estamos tão conectados, né? Vivendo as redes sociais e a gente percebe que estamos nos expondo demais também, de certa forma, né? E até de forma que não precisaria. Então, foi muito interessante essa conversa, até porque nós nos esclarecemos sobre isso, né? A intenção, eu acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, ele fica mais claro. Claro, né, e eu acho assim também, uma coisa que acontece, muitas pessoas registram tudo, né? Eu acho assim, pô, até que ponto? E a gente sabe, sempre a gente quer sair bonito na foto, então sempre, eu acho uma coisa bacana, mas a gente tem que pensar, né? Até que ponto eu não preciso, eu acho que as pessoas não devem se escravizar disso. Verdade, né? Isso aí. Carlos, muito obrigada. A gente conversou com o professor Carlos Golembiewski e o tema aqui, redes sociais na política, mas exploramos a vida toda, de redes sociais na nossa vida, né? Como lidar com isso. Pena que ainda não tem um código bem claro aí, as coisas ainda estão se formando, né, Carlos? Certo. Eu também queria agradecer aí o convite e até uma outra oportunidade. Espero que os ouvintes tenham gostado também. Nós que agradecemos. E já que estamos falando de redes sociais, né, vamos lembrar aí onde você pode acompanhar o Viva Voz no Instagram e no Twitter, no @VivaVozUnivale, e também acompanhar na nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Agradecemos vocês que nos ouviram.